Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre capitalização composta. Nesse regime de capitalização, os juros eles são calculados sobre o montante gerado, ou seja, juros sobre juros, implicando em rendimentos com uma escala exponencial. Uma aplicação prática disso é o investimento em caderneta de poupança, onde você faz o investimento, daqui a um período, normalmente de um mês, ele tem um rendimento, o resultado é o montante acumulado e você reaplica o valor desse montante, gerando então juros sobre juros. Um exemplo motivacional. Para a compra de equipamentos de informática orçamentado em 15 mil, daqui a 6 meses, o empreendedor resolveu fazer o investimento hoje para ter exatamente esse valor na sua conta, no momento em que ele fará a compra, sabendo que a taxa de juros composta no mercado é de 4% ao mês. Quanto ele deve depositar hoje? Então, na solução, você tem a fórmula do montante composto, isola o valor do capital, no caso o valor à vista, o valor presente, e aplica na fórmula. Então, você vai ter o montante de 15 mil, a taxa 4% e um período de 6 meses. Ele deve depositar hoje, então, 11.854,62 Fazendo isso na HP12C, você tem FREG para limpar a memória, 15.000 CHSFV, 6N, 4I. Observe que a taxa você coloca ela percentualizada e pede o PV, que é o valor presente, 11.854,72. Definição de juros compostos. Ele é o valor monetário obtido através de uma taxa de juros compostas sobre o valor que foi acumulado. Isso faz com que haja juros sobre juros. Ele pode ser calculado de duas formas. Se a taxa for variável, essa é a primeira expressão. Se a taxa for fixa, essa é a segunda expressão. Geralmente se utiliza para taxa fixa. Exemplo de aplicação. Utilizando uma renda extra de 5 mil, o estudante aplicou esse valor a uma taxa atrativa de juros compostos de 4,8% ao mês, por um período de 8 meses. Qual o valor dos juros obtidos por essa aplicação financeira? Vamos então à análise. Temos a fórmula dos juros. 5 mil é o valor do capital que foi investido, a taxa 4,8% e o N, 8 meses. Então, o estudante ele recebeu de juros R$ 2.275,46. Usando o HP12C, FREG para limpar a memória, 5.000 CHS PV, 8N, 4,8 I, e aí você pede o valor futuro, FV, 7.275,46. Recupera o valor da memória, 5 mil. Como ele está negativo, você colocando o sinal de mais vai fazer a diferença. Então, os juros vai ser de 2.275,46. Montante composto. É o valor acumulado do capital inicial investido mais os juros compostos do período analisado. Ou seja, é a soma do capital com os juros acumulados. Também taxa variável e taxa fixa. E o exemplo de aplicação. Uma pessoa investiu num título de curto prazo 9.500 e 4 meses depois recebeu um valor líquido de 11.400. Qual foi a taxa de juros compostos utilizada nessa operação financeira? Vamos à análise.
Temos aqui a fórmula do montante composto. Queremos esse I. Então, é só isolar a informação. Passa-se o capital para o outro lado, montante sobre capital. Depois, passa essa potência N, vai como raiz. Depois, passa esse 1 como negativo. E aí você gera essa fórmula para a taxa. Então, a taxa vai ser 4, correspondendo a 4 meses, 11.400 dividido por 9.500 menos 1, você tem que a taxa de juros nessa operação foi de 4,66% ao mês. Se usar HP12C, você tem FREG 9.500 CHS-PV, 11.400 UFV, 4N e a taxa 4,66%. Observe que fica mais simples trabalhando com a calculadora HP12C. Desconto racional composto. O desconto racional composto é a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo que se tem de um compromisso financeiro, utilizando a taxa de juros compostos. Ele pode ser calculado em função do valor nominal, o valor futuro, ou em função do valor atual. Valor à vista racional composto. No caso do valor à vista, ou valor atual, também depende da quantidade de taxa. Se a taxa é fixa ou se a taxa for variável. Exemplo de aplicação. Um fotógrafo comprou uma câmera profissional por 20 mil para pagar daqui a 2 meses. Recalculando sua receita, ele fez uma nova proposta de um pagamento hoje de 8 mil e a assinatura de uma promissória com vencimento para daqui a 5 meses. A taxa de juros compostos para essa transação financeira é de 4% ao mês. Qual o valor da promissória na data do seu vencimento? Vamos então à análise gráfica. Através desse fluxo de caixa, dá para perceber que ele tem um compromisso financeiro de 20 mil daqui a 2 meses. Aí ele quer trocar esse compromisso, substituir por um pagamento hoje de 8 mil e outro daqui a 5 meses. A data focal será aqui, no 5º mês. Então, esse 8 mil tem que vir para essa data, é um período de 5 meses, e esse 20 mil vai ter que vir para essa data. Então, temos aqui 1, 2, 3 meses. Fazendo a análise com a fórmula do valor atual, você tem 8 mil vezes 1 mais 0,04 elevado a 5, porque você tem um período de 5 meses, mais o valor que você quer descobrir. Isso vai ser igual aos 20 mil, que seria o valor único no 2º mês, 1 mais 0,04 elevado a 3. Você está passando do 2º para o 5º mês, então uma diferença aí de 3 meses. O restante é a operação matemática. E aí você chega à conclusão que o valor da promissória é de 12.764,40. Desconto comercial composto. É a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo, só que aí você está trabalhando com a taxa de desconto, ao invés de trabalhar com a taxa de juros. Ele é chamado também de desconto bancário. Aqui aparece como novidade essa taxa de desconto. Aqui é a taxa, aqui é o valor do desconto e aqui o valor atual comercial. Exemplo de aplicação. Um cliente comprou um computador, uma impressora e periféricos por 10 mil, a ser pago daqui a 2 meses, a uma taxa de desconto composto de 3% ao mês. Qual o desconto bancário recebido pelo cliente? Bem, na solução a gente tem a fórmula do desconto,
o valor nominal, também chamado valor de face ou valor futuro, 10 mil. A taxa, 3%. E o período, 2 meses. Então, o desconto bancário recebido foi de 591. Vamos falar agora sobre período não fracionário. Existem situações em que você tem, por exemplo, pagamentos daqui a 3 meses, você sofreu um atraso e aí pagou só daqui a 3 meses e 15 dias. Esses 3 meses, capitalização compostas. Mas esses 15 dias, será pela capitalização composta ou será pela capitalização simples? Esse é o ponto principal desse estudo de período não fracionário. Pela convenção linear, você tem a parte financeira inicial, né, do período inteiro composto do período fracionário linear ou capitalização simples. Na convenção exponencial, tudo composto. Então, é elevado à potência de n mais a sobre b, onde esse n é o período inteiro. A sobre b é o período não fracionário. Por exemplo, no caso de 15 dias, 15 sobre 30 igual a 0,5. Vamos a um exemplo de aplicação. O investidor aplicou 4 mil por um curtíssimo prazo de 75 dias a uma taxa de juros de 3,8% ao mês. Qual o valor do montante recebido, considerando o período não fracionário, pela letra A, convenção exponencial, letra B, convenção linear? Então, vamos analisar sobre a convenção exponencial. No caso, capitalização composta, então tudo é composto. Você tem 4 mil, que é o valor do capital, 3,8%, 2 mais, a esse 15 dias será 15 sobre 30, A sobre B, 15 sobre 30, que dá 0,5. Como é potência, o valor do montante será 4.390,90 centavos. Usando o HP 12C, você tem FREG para limpar a memória, 4.000 CHS-PV, 2,5 N, 3,8 I, e agora aparece como novidade essas duas teclas, STO-EX. Você está habilitando, nesse caso, a função C da calculadora. Aí vai aparecer no visor a letra C. Indica que essa parte não fracionária ela é calculada como função de composta. E aí você pede o FV, 4.390,90 centavos. Usando a convenção linear ou a capitalização simples. Nesse caso, a primeira parte inteira dos 2 meses, capitalização composta, e os 15 dias, 15 sobre 30, capitalização simples, A sobre B, 15 sobre 30. Então, o montante vai ser 4.391,66 centavos. Usando HP, FREG, 4.000 CHS-PV, 2,5 N, 3,8 I. Observe que aqui está somado a parte inteira e a parte fracionária. Só que, antes de você pedir o valor futuro, você observa se tem ou não o C no visor da calculadora. Caso tenha, você tem que desabilitar. É só colocar a mesma tecla que você colocou para habilitar ela. FV vai ser, então, 4.391,66 centavos. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, vai lá e dá o teu ok. E não esqueça, se inscrever no canal.